Olá, turmas! Esperamos que todos estejam bem, se cuidando e de suas famílias. Esta semana, o nosso encontro é com Cidadania e Trabalho e o tema de hoje é o novo normal, o dia depois do amanhã e o que veio para ficar. Expressão que vem sendo usada em praticamente tudo que é diferente daquilo que experimentamos no passado, sendo que, por passado, entenda-se um cotidiano vivido apenas 2 meses atrás. Vamos entender o que significa essa expressão que, pelo visto, veio para ficar. Virou assunto de conversas, estudos e lives no mundo inteiro e os seus desdobramentos. Afinal, todos queremos, ouvimos e falamos que desejamos que tudo volte ao normal. Mas qual é o normal que voltará? Assim, o dia depois do amanhã virá com hábitos e tendências que são consequências de novos comportamentos que tendem a surgir após a pandemia do coronavírus, que foi um acelerador de futuros. Em nossa primeira videoaula, mencionamos essa expressão o novo normal. E por incrível que possa parecer, não foi criada neste momento de pandemia planetária, e sim, há uns anos atrás, em 2017, por Mohamed El-Erian, principal assessor econômico da Allianz, e que foi nomeado por 4 anos consecutivos como um dos principais pensadores globais da política externa. E essa expressão foi retomada, contudo, e passa pela política, economia, modelos de negócios, relações sociais e a relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas. O que estamos vivendo gerou uma transformação que especialistas definem como uma antecipação forçada do futuro para 2030, de muita coisa que estava embrionária. Por exemplo, podemos citar trabalho em home office ou teletrabalho, que já era uma realidade para muitos, de freelancers e profissionais liberais a funcionários de empresas que já adotavam o modelo, integração entre o digital e o físico, valorização do humano, priorizando o desenvolvimento e o uso dos soft skills, inclusive, assunto para uma de nossas próximas aulas de cidadania e trabalho, que são habilidades interpessoais muito valorizadas a partir de agora. EAD, o ensino à distância. Enquanto o retorno às aulas não vem, as escolas vão tocando projetos de ensino à distância. Assim como o home office, o EAD, apesar de muitas dificuldades a vencer, inclusive o preconceito e a questão da inclusão e democratização digital, é algo que irá se expandir com certeza. Reconfiguração dos espaços do comércio, novos modelos de negócios para restaurante e self-service, experiências culturais imersivas, há muitas visitas a museus do mundo inteiro de forma virtual, shop streaming e e-commerce, as vendas por internet e comércio eletrônico, e telemedicina. Médicos e prestadores de serviços da área da saúde oferecem consultas online como uma maneira de ver seus pacientes em situações não emergenciais. Especialistas esperam que a telemedicina vire uma tendência. Isso alguns itens. Segundo David Braga, CEO da Prime Talent, empresa especializada em recursos humanos e alta gestão, os profissionais precisarão se adaptar. As companhias devem reduzir seus níveis hierárquicos, buscando funcionários mais polivalentes e com novas competências para assumir responsabilidades e gerir equipes à distância. A digitalização avançou tanto que não voltaremos ao que era antes. Diz ainda que as empresas se beneficiarão da redução dos gastos fixos com água, luz, transporte e alimentação dos funcionários, e ainda o trabalho remoto reduzirá o número de viagens dos executivos. Nesse novo normal, há hábitos que fazem parte de uma transição, mas outros serão um legado que nos acompanhará ainda por um período que não temos como precisar. Dentro desse cenário fica a pergunta: o que é passageiro e o que é definitivo? O uso das máscaras, o distanciamento social, abraços calorosos, encontros, comemorações e outros comportamentos sociais serão questões transitórias que, com o tempo, a descoberta e disponibilização de uma vacina, que será o divisor de águas, retornarão. Mas e o que veio para ficar? Ou como alguns especialistas dizem, a antecipação forçada do futuro, que, como já mencionei, estava previsto para até 2030 se consolidar.
Uma parte considerável das empresas irão adotar definitivamente o trabalho à distância, principalmente as que trabalham com softwares e programas de sistemas. Num debate virtual, a diretora do PayPal, Paula Pascal, revelou que seus programadores estão ganhando muito em produtividade com o isolamento social, pois aproveitam o tempo que antes gastavam no trânsito e com muitas reuniões presenciais. Neste caso, e muitos outros profissionais, a possibilidade de permanecer em regime de home office é enorme, o que também pedirá adaptação e aprendizado, pois trabalhar em casa requer, além de muita disciplina, cuidados e tem suas dificuldades, por exemplo, estrutura operacional e outros aspectos para quem tem filhos ou uma família numerosa. Na imagem que vemos à esquerda, o que está em alta: home office, delivery, e-commerce, vida digital, videoconferência, até com família e amigos. Ainda sobre a questão dos escritórios, no momento, as empresas estão focadas na sobrevivência imediata, mas a tendência é a diminuição de seus espaços físicos e também do recebimento de visitas e colaboradores. O aumento, a proliferação das videoconferências se provarão que veio para ficar, economizando tempo e gastos com transporte. Assim, é de se esperar uma renovação considerável do que antes conhecíamos como ambientes de escritórios empresariais. Em destaque, coloquei uma frase extraída da revista Você S.A. do Grupo Abril, de Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, em que ela diz: "A única certeza que eu tenho é que não seremos mais os mesmos. Os escritórios, as casas, os clientes, nada será como antes." Para ilustrar, por exemplo, empresas como XP e CVC já anunciaram home office até o fim do ano e avaliam a ideia de tornar isso permanente. Bill Gates diz que no futuro só haverá dois tipos de negócios: aqueles que estão na internet e aqueles que estão falindo. Importante falarmos também que isso será assunto de uma outra aula em Cidadania Convívio, que precisaremos lidar e auxiliar no estresse pós-traumático que muitos vivenciarão, desenvolvendo em nós o sentimento, a cultura da empatia. O retorno, o dia depois do amanhã, terá uma reação diferente para cada um, mas no geral, o distanciamento social, as cobranças e crise financeira serão sentidos por todos e de maneiras diferentes. Assim vemos, dando sequência em nosso estudo, que não estar no digital não é mais uma opção. Já havíamos falado e muito da transformação dos negócios pela tecnologia digital, a chamada transformação digital. Uma empresa digital ela é mais ágil, resiliente e facilmente adaptável. Ela consegue se ajustar e se adaptar a um cenário de constantes mudanças com velocidade adequada. Em pesquisa realizada pela TIC Domicílios, que tem como objetivo mapear o acesso às tecnologias de informação e comunicação nos domicílios urbanos e rurais do país, há um aumento exponencial nos últimos 3 meses de usuários de internet, como nós vemos na imagem à direita. A título de informação, em pesquisa realizada pelo Google entre os dias 31 de março e 1º de abril, com 1.300 respondentes, o que os brasileiros mais procuraram foram cursos online nesse período e alternativas e direcionamentos de como trabalhar melhor em home office. E pesquisa realizada pela Cato, empresa de recolocação profissional, e divulgada pela revista Você S.A. também, do Grupo Abril, nós vemos aqui à esquerda a imagem de o que os profissionais que estavam trabalhando em home office, como eles aproveitaram o seu tempo livre, sendo que os entrevistados puderam escolher mais de uma opção. Então, assim, no ranking nós percebemos passando tempo com a família, realizando tarefas domésticas, lendo, fazendo cursos online e outros. À direita tem uma frase do neurologista e escritor Leandro Teles, porque
Algo que é importante nós ressaltarmos, e é um alerta de alguns profissionais da área da saúde, que frisando que nós estamos em uma pandemia, não em um concurso de produtividade. Então é sempre buscar o equilíbrio. Ocupe o seu tempo, programe o seu dia, mas também busque momentos de paz. Como Leandro Teles ele alerta, dizendo que a tecnologia acabou gerando uma intolerância ao ócio, ao silêncio, à paz. Esse talvez seja um dos maiores erros da nossa sociedade. Novos hábitos gerou um novo consumidor. Essas informações foram extraídas da revista Exame. A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo afirma que os brasileiros aumentaram suas compras online e passaram a usar meios digitais de pagamentos e devem continuar com esses hábitos de compra e consumo pós-pandemia. Segundo os dados, 61% dos clientes que compraram online durante a quarentena aumentaram o volume devido ao isolamento social. De acordo com o levantamento, em 46% dos casos, esse aumento foi superior a 50%. O destaque foi para compras de alimentos e bebidas para consumo imediato, que cresceram 79%. O levantamento também mostra que, devido ao aumento da demanda no comércio eletrônico, os prazos para entrega aumentaram. E falando em comércio eletrônico, e-commerce, muitas empresas que cogitavam apostar no comércio eletrônico há tempos estão agora acelerando seus processos de entrada nesse segmento, pois viram como único caminho de continuarem funcionando. O delivery passa a ser uma alternativa real, mesmo para quem não gosta da ideia de comprar pela internet. Os setores de e-commerce com evidente crescimento são a alimentação, supermercado, farmácias e pets, rações, por exemplo. De acordo com o levantamento, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, neste primeiro semestre, as empresas que trabalham no e-commerce já acumulam um crescimento de mais de 100% das vendas, se comparado ao mesmo período de 2019, e ele passou a ser fundamental para que as pessoas continuassem a adquirir produtos e movimentar a economia de alguma forma. Nesse contexto, a tecnologia tem exercido um papel vital e os consumidores estão utilizando apps de entrega para receberem medicamentos e comida na porta de suas casas. Pesquisa que é realizada então pela Exame, como nós vemos aqui nestas imagens, mostra que as empresas de delivery tornaram-se o grande destaque da economia em meio à pandemia, e neste contexto o iFood ganha ainda mais relevância com números surpreendentes. O que mostra 30,6 milhões de pedidos no mês de abril. E entre os momentos de consumo, o aumento dos pedidos em abril em relação a março, principalmente que seria no horário do período da tarde, houve um aumento de 487%. E, em especial, como tem na pesquisa, o destaque para a entrega seria para itens em geral, 67%, doces e bolos, 50%, e pão, 133%. E ainda na pesquisa, mostra que os entregadores, 87% já faziam esse trabalho antes e 13% começaram a prestar serviço justamente nesse período da pandemia. As pessoas estão usando o seu tempo em casa para aprender novas habilidades, como cozinhar, costurar, inclusive as próprias máscaras com inúmeros tutoriais que estamos vendo, por exemplo. A sigla inglesa que corre o mundo, DIY, é a abreviação do Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo. Como curiosidade, um dos itens de supermercado mais vendidos são fermento para pães e farinhas, segundo o estudo da Smart Commerce. O que, aliás, já fica aqui um convite para que vocês possam acessar no canal do YouTube o nosso canal Biase Cedesp, com o acervo dos vídeos de todos os nossos cursos. Ali vocês verão vídeos de práticas administrativas, de informática,
e os de moda e design com a aula tutorial da Pro Nayara para fazer em casa uma nécessaire, uma saia, por exemplo, e do Pro Moacir, do curso de panificação e confeitaria, com receitas de croissants, carolinas, bombas de chocolate, por exemplo. Inclusive, eu fiz a bomba de chocolate e ficou maravilhosa. Nessa epidemia, nós passamos por fases. A primeira foi o assombro e a negação. A segunda foi a busca por soluções e adaptações. A terceira foi entender que precisávamos ficar em casa, nos cuidar e reduzir o contágio. E a quarta é a do compromisso social, com pessoas e empresas tomando atitudes menos individualistas e pensando no todo, na sociedade. O resultado vai depender de nossa compreensão dos acontecimentos, dos posicionamentos da sociedade civil, das atitudes socialmente responsáveis das empresas, dos caminhos adotados pelos governantes. Em resumo, vai depender de cada um de nós. Precisamos aprender a pensar globalmente. E em notícias recentes, São Paulo, que havia adotado a quarentena homogênea, permitindo apenas o funcionamento de serviços essenciais, anunciou esta semana plano de retomada econômica a partir de 1º de junho, a retomada consciente. O Plano São Paulo terá 5 etapas, nas quais as regiões serão classificadas por cores, com critérios estabelecidos pela Secretaria da Saúde e pelo Comitê de Contingência da Covid-19. A capital paulista se enquadra no momento na cor laranja. As 5 fases do programa vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais, vermelho, a etapas identificadas como controle, laranja, flexibilização, amarelo, abertura parcial, verde e normal controlado, azul. As fases são determinadas pelo acompanhamento semanal da média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes contaminados pelo coronavírus e o número de novas internações no mesmo período. Uma região só poderá passar a uma reclassificação de etapa com restrição menor ou maior após 14 dias da fase inicial, mantendo os indicadores de saúde estáveis. A retomada dos negócios vai seguir protocolos sanitários e novas diretrizes, frisando sempre este nosso novo normal: distanciamento social, sem aglomerações, vamos respeitar e seguir a distância de no mínimo 1 metro, higiene pessoal, limpeza e higienização dos ambientes. Temos etapas a percorrer com cuidados e precauções. Crises são reflexões e momentos de revelações. Vemos opostos, aqueles que quiseram inflacionar produtos de higiene e outros artigos com o intuito de ganhar vantagem, mas também vemos muitos atos solidários e de conscientização, como se oferecer para auxiliar pessoas de idade que não podem se expor nas ruas, e inúmeras atitudes que nos inspiram a acreditar num mundo melhor. Ressalto a importância de que precisamos de exemplos solidários e altruístas para alimentar em nós a esperança. Idosos, pessoas com transtornos e os que estão em situação de rua precisam de nossos cuidados. Distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal e consultas gratuitas são algumas das ações solidárias que se espalham pelo país. São cidadãos e instituições se unindo para enfrentar e superar uma das maiores crises de saúde pública do mundo. A sociedade pós-coronavírus pode ser a oportunidade para criar padrões melhores de comportamento. Vai depender apenas de nós. Em reportagem à revista Exame, o bilionário e filantropo Bill Gates está comenta que 7 projetos de construção de fábricas de equipamentos para produzir potencial vacina. A iniciativa privada também está contribuindo na corrida pela cura da nova doença. Da Microsoft, a Amazon, a Ford, inúmeras empresas estão doando recursos ou materiais para ajudar equipes de pesquisa e centros médicos. Equipes da Fórmula 1 juntaram seus profissionais na fabricação de respiradores. De empresas a anônimos, há inúmeros casos e inúmeros exemplos. Façamos cada um de nós a nossa diferença. Vemos que tecnologia sem ética é fatal para a humanidade.
É necessário que a tecnologia seja humanista. É a inteligência usada para o bem comum. É se perguntar para que ela serve e quem ganha com isso. De que adianta que eu avance muito de um lado se eu não conseguir levar a maioria junto? Discutimos tecnologias e descobertas robóticas, mas ainda há inúmeros lugares que não há água potável. Isso inviabiliza a humanidade. Por isso, a tecnologia tem que ser humanista. Nós vamos vencer isso juntos e na solidariedade, e consciência no exercício da cidadania planetária. Como nos diz o educador Edgar Morin, viver é navegar um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas nos quais nos reabastecemos, e arremata dizendo que, para a humanidade, como uma comunidade de destino, amor, amizade, comunhão, solidariedade são o que fazem a qualidade da vida. É tempo de nos cuidar. Vamos vencer com cuidados, com consciência, respeito e solidariedade. Por hoje é só. Nos vemos na próxima videoaula em Cidadania Convívio. Fiquem bem.